Olá a todos, vou apresentar esta videoaula para falar sobre arquitetura e organização de computadores. Nesta aula vamos conhecer um pouquinho sobre os princípios básicos da eletrônica digital. Porque computadores, onde são muitos pressionados, estas máquinas são baseadas em circuitos digitais. Então vou fazer uma breve tradução do que é isso, os conceitos básicos de eletrônica digital, que a gente precisa para poder continuar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver que os computadores são baseados na lógica booleana. A lógica booleana foi proposta por George Boole há alguns séculos atrás e foi baseado em dois estados. Então, a partir dos dois estados, consigo fazer uma série de operações, eu consigo fazer uma série de valores. Os dois estados na lógica booleana é o verdadeiro e o falso. Quero colocar aqui o cão e o gato, porque eles são totalmente opostos. Vê que o verdadeiro é o contrário do falso. É uma direção totalmente proposta e a lógica booleana usa esses dois estados para representar um monte de coisas. Temos três operações básicas booleanas, as demais foi criada. A primeira que a gente tem é a operação E. Essa operação ela é representada com duas entradas, entrada 1 e entrada 2. E uma saída. A entrada é o que você fornece para a operação e a saída é o resultado. Cada entrada dessa recebe um resultado booleano. Eles têm um resultado diferente. A primeira pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A mesma coisa para a segunda entrada. Ela vai receber um dos dois estados e ele pode ser verdadeiro ou falso. Da mesma forma, a saída, ele também pode ser um desses dois estados na lógica booleana. Vai ser verdadeiro ou vai ser falso. A operação E só vai ter a saída verdadeira quando as duas entradas for verdadeiras. Se não for verdadeira, é o estado oposto, então ela vai ser falsa. As duas entradas for falso, a saída vai ser falso. Se uma entrada for verdadeira e a outra for falso, a saída vai ser falso. Para a saída ser verdadeira, precisa as duas entradas verdadeiras. Vou invertir se a primeira entrada, se ela é falsa, e a segunda verdadeira. E a saída continua falso. Lembrando que para a saída ser verdadeira, as duas entradas têm que ser verdadeira. Aí a saída vai ser verdadeira. Este é o exemplo desta operação. A porta E é um circuito digital que realiza a operação e tem um símbolo que usa para desenhar, que é este símbolo aqui. Ele é um símbolo padrão para o circuito eletrônico como este. A porta lógica é um chip como esse. Tenho duas entradas A e B e a saída aqui. A característica principal da porta E é essa região reta do símbolo que significa esta porta E e o circuito que identifica. E temos outra operação E que é AND, pode ser indicado aí. Na operação OR, na lógica booleana, ela também é bem parecida com a E. Tenho duas entradas e uma saída. Só que esta operação E é um pouquinho diferente. Tenho duas entradas e uma saída.
Uma entrada pode ser verdadeira, outra falsa. E as duas entradas podem ser verdadeira ou falsa. E a saída pode ser verdadeira ou falsa. A característica da operação E é a saída é verdadeira quando qualquer uma das duas entradas for verdadeira. Basta só uma das entradas for verdadeira que a saída é verdadeira. Se as duas entradas for falso, a saída é falsa. Mas se uma entrada for verdadeira, a saída é verdadeira. Na E, esta saída seria falso, mas na OU, basta uma entrada ser verdadeira que a saída vai ser verdadeira. Tenho dois exemplos que fica igual a E. Se as duas entradas for verdadeira, a saída é verdadeira. E se as duas for falso, a saída é falso. Mas lembrando que na OU, basta uma entrada verdadeira que a saída é verdadeira, diferente da E. O que determina a porta OU é a curva que tem no circuito digital. E tem a operação OU, OR, o OR, tabela verdade. A, B e Q. As duas entradas e a saída, que é E. Quando o caso onde o zero é falso, diferentes e um é verdadeiro. Onde o zero é falso, o zero é falso, a saída é falso. 0 e 1 na entrada da saída é verdadeira. 1 e o 0 na entrada, a saída é verdadeiro. 1 e 1 na entrada, a saída é verdadeiro. Na tabela verdade, no E, 0 e 0 na entrada, a saída é falso. 0 e 1 na entrada, a saída é falso. 1 e 0 na entrada, a saída é falso. 1 e 1 na entrada, a saída é verdadeira. O não só tem uma entrada e uma saída, onde a saída é o inverso da entrada. A operação não, note, é a inversão, veja na tabela verdade, que tem só duas entradas, A e Q. Se a entrada for falsa, a saída vai ser verdadeira. E se a entrada for verdadeira, a saída vai ser falsa. Q é igual a não. Representa assim. Q é igual a e coloca uma barra em cima do A. Esta barra acima é quem indica o não. Tem a porta não. O símbolo também representa como uma bolinha no final do símbolo, o que interessa por não. E esta bolinha tem o cuidado de fazer os outros símbolos e não colocar a bolinha. Essas três portas lógicas são as bases do computador. A E, ou e não. São tudo que for construído no computador, no processador, na memória. E em todos os elementos digitais nos computadores são construídos a partir das três portas lógicas. São uma combinação delas. Esse é o número dos NIS que vou ter na minha tabela. Vou construir a tabela, uma coluna para A, uma coluna para B
e uma coluna para Q, e 8 linhas. E vou usar linhas extras nesta tabela para me auxiliar nesta tabela. Nessa tabela, a ideia contemple todas as possibilidades que tenho lá, A, B e C. A primeira possibilidade que existe A, B e C, todos serem falso ou todos eles vão receber o zero. Tem os três como o zero. Como que faço agora para garantir que vou acessar todas as variáveis? Eu tenho 8 possibilidades diferentes. Quanto é metade de 8 é 4. As 4 primeiras linhas correspondem à metade da tabela. A variável A vai permanecer 0. 8 dividido por 2 vira 4. Assim recebe 4, o zero. Os 4 primeiros valores de A, este 0, que corresponde falso, pois eu tenho as 4 variáveis em 1, que corresponde ao verdadeiras. Agora, divide o 4 por 2, que vira 2. A coluna B vai alterar de 2 em 2. Coloco os dois 0 e 0. Passo a preencher em 1. 2 valores 1, mudo de novo para o 0. Completo 2 e fica 1 e 1. Pego o 2, divido por 2, passa a ser 1. Vou alterar de 1 em 1, o primeiro vai ser 0. 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1. Com isso, consegui obter todas as minhas linhas. Possibilidades de A, B e C. Agora, vou achar a saída, que é o quê? Vou usar a coluna extra para me ajudar. Vou colocar B e C, e vou ter o resultado de B e C. Podemos ver que B está na segunda coluna e C na terceira. B e C de 0, que seria falso, e vai ser verdadeiro se os dois for verdadeiro. Isso que vale a falso. 0 e 1, que vale falso. 1 e o 0, falso. 1 e 1, verdadeiro. 0 e 0, falso. 0 e 1, falso. 1 e o 0, falso. 1 e 1, verdadeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se olhar com esses 10 algarismos, eu consigo representar qualquer número inteiro que eu quiser. Existe outras representação como a base 2, onde consigo representar qualquer número usando 2 algarismos, que é o 0 e o 1. E temos a representação hexadecimais, onde tenho a base 16. Vou ter 16 algarismos diferentes e vai ser mais que o 10. Para representar qualquer número, O que preciso fazer primeiro? Tenho um número hexadecimal e quero converter este número para binário. Como vou fazer isto? Como consigo fazer esta conversão? Simplesmente fazer um exemplo.
tem os números decimal. O primeiro número que a gente conhece é o 0. Depois vem o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Primeira coisa que tenho que observar, uma ordem desde o primeiro número, e a ordem tem que ser respeitada. Logo após, temos os números 10, mas você percebe que este algarismo na sequência, ele é repetido como o próximo número, e o 10. É como se ele estivesse sido repetido e como se ele estivesse saído do 9 e voltado para o 0. Agora ele estaria ali no 10. O próximo número 11 tem o 12. Se olhar só a unidade, percebe que esta sequência ela está sendo repetida. Outra coisa que aprendemos é que o 0 à esquerda não vale nada. Se eu colocar ele na frente de qualquer número, não vai mudar em nada, assim por diante. O estado verdadeiro às vezes usa outra apresentação que são equivalentes. Então, o verdadeiro tem uma representação como sendo também o número 1. Onde o número 1 é representado o estado verdadeiro. Da mesma forma, o estado falso, ele também tem várias representações. O falso pode ser representado como o número 0, ou o contrário do verdadeiro, que é o número 1. São representados como 0 e 1. O 0 sendo falso e o 1 verdadeiro. Esta representação acaba se representando de outras formas. Esta extensão eletrônica representa em 5 volts e o 0 volts. Presença de luz, luz presente e luz ausente. Eletrônica digital, nível alto e nível baixo. Representando o verdadeiro e representando o falso. No computador, tudo é representado como esses dois estados. A gente vai conseguir fazer o primeiro, uma definição, um elemento que é bastante importante, que é basicamente a unidade de medidas do computador, que é o bit. E a unidade básica dos computadores, que é representado a lógica booleana. O bit pode ser verdadeiro ou falso. Representação binária da informação. É o número inteiro, ponto flutuante, caracteres, texto, tipos compostos. Pode ser representado com um número real, que resolve texto. Número e outras coisas um pouco mais complexas, como por exemplo, cores, vídeos, áudios e por aí vai. Dentro do computador, temos essas informações sendo armazenadas na forma de números ou de caracteres. As demais formas, por exemplo, textos, tipos compostos, por exemplo, que vai ser exemplo de cores ou de outras coisas. Geralmente, esta informação é armazenada cuidando-se tipo de deriváveis. Desses dois tipos básicos, que são os números e os caracteres, o número no computador, eles podem ser representados na forma de números inteiros menores, sem a parte decimal, ou números informados pontos flutuantes, que passa a ter a
parte decimal depois da vírgula. Vamos entender como representa esses números da forma de valores binários. Vou fazer uma série de passos trabalhar, principalmente com o número inteiro. E o texto são conjuntos dos caracteres e tipos compostos. Usa para representar elementos mais complexos. A primeira coisa é ver os números inteiros. Para ver isto, existem as bases numéricas. Quando aprendemos conta, a gente usa uma base 10. Porque esta base 10, porque a gente usa 10 algarismos diferentes para representar qualquer número que aprenda lá na matemática desde pequeno. Quais são esses 10 algarismos? Primeiro é o 0, depois vem os outros algarismos. Decimais binário. Sabemos que o 0, à esquerda do número, ele não vale nada. Veja só, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. Quando chegamos no 09, não tem próximo número. Eu olho a sequência do nosso algarismo, que depois do 0 é o 01. Por isso eu faço 010, isso vai se repetindo até chegar lá no 99. Depois do 99 vem o 100. Lembrando que temos o 0 no início. Incremento o 09, o segundo algarismo, e esse acrescento gera um novo número, e isso se repete. Isso no caso do primeiro número decimais. No número binário tem o 0 e 1. Observando que eu passo a ter o 0 à esquerda, este 0 em binário, ele equivale ao 0 em decimal. Este 1 em binário equivale a 1 em decimal. Se eu quiser saber o 2, que é o próximo elemento da sequência em binário, como ele seria, eu tenho outro algarismo para representar no binário. Não, eu só tenho o algarismo 0. 1. Eu volto para o algarismo inicial, que é o 0, 2. O que eu faço? Incremento ele, passo a ser, o primeiro fica 02, que é representado em binário por 1, 0, que seria, entre aspas, dia, que seria o número 10. Como seria o 3 neste algarismo? Eu passo a ter o 1 e o número 1, que repete, que seria 11. E o 4, como seria 4 decimal. Incrementaria o primeiro, seria o 0. Depois, incrementa 1, só que depois não tem alguém, não. Ele passa a ser um 0, lembrando que tem um 0 à esquerda, incremento próximo, que depois do 0 passa a ser 1, fica sendo 100. Com esta tequinha consigo representar qualquer número que eu quiser, usando apenas 0 e 1.
Mas se a gente tem um número grande, não precisa fazer isto aqui até chegar ao número. Existe uma técnica que a gente consegue converter de uma memória simples o número que está na forma decimal e o número que está em binário. Vou fazer um exemplo simples usando o número 4, 100 menos 4. Lembrando que 4 equivale a 100. Como já sabe que vou colocar 4 decimal para representar que ele está em decimal. Vale o número 100b, que é binário. Vou descobrir este número binário sem ter que ficar fazendo aquela tabelinha. Vou pegar o 4 e dividir ele em várias vezes pela base que estou utilizando, que é caso é 2. Pego o número 4 e divido ele por 2, sabendo que é 2, só que esta divisão vai sempre ser uma divisão inteira. Vou ficar olhando os restos, pego 2 vezes 2, que é 4. 4 menos 4, que é o 0. O resto dessa divisão é 0. Se eu pego este número 2 e divido por 2 novamente, o resultado dessa divisão é 1 e o resto é 0. Vou pegar 1 novamente e dividir por 2. Isso vai dar 0. Como estou fazendo a divisão 100 inteira, vai ser 0. 0 vezes 2, 0, 1 menos 0, que vai dar 1. Vou dividir até chegar no 0. Vou pegar o resultado dos restos de baixo para cima. Aí veja que consegui encontrar o meu número binário do 4, que seria 100b. Observando que consegui encontrar a equivalência do número 4, que vale a 100b. E pelo que foi feito na tabela, o valor é exatamente este. É isso aí, pessoal.